Bom dia, pessoal do nono ano. Então, hoje vai começar a nossa aula 2 e o assunto é perspectiva isométrica. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Quando olhamos para um objeto, temos a sensação de profundidade de relevo. Com o desenho, a gente também pode passar essa mesma ideia, através de uma representação gráfica chamada perspectiva. Existem diferentes tipos de perspectiva, mas a gente vai aprender hoje a perspectiva isométrica, tá? Que ela mantém as mesmas proporções de comprimento, largura e altura do objeto. Então, aqui embaixo, a gente vai ver como é que se faz um desenho em perspectiva isométrica. Aqui nós temos 3 eixos e todos os eixos a um ângulo de 120 graus. Essa é a malha isométrica, ela já é uma malha pronta para a gente trabalhar nessa angulatura de 120 graus. Aqui na matemática em detalhes, a gente vai acompanhar um desenho em perspectiva isométrica, tá? Um desenho de um prisma de base retangular. Primeiro, a mão livre, a gente traça os 3 eixos, tá? Depois, a gente faz as marcações de comprimento, largura e altura. Vocês podem observar, contando aqui, que tem 6 espaços referente ao comprimento, aqui tem 4 referente à altura e aqui tem 2 referente à largura. Ó, as informações que estão aqui, ó, no enunciado. Continuando a partir daqui, nós vamos sempre traçar pontos de encontro, ou seja, aqui do ponto B, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar, ó, uma linha reta e paralela a esse eixo, e aqui no C a mesma coisa, uma linha reta e paralela a esse eixo. Aqui vai ter um ponto de encontro, a mesma coisa aqui, ó, vamos traçar, vai ter ponto de encontro, e a mesma coisa aqui, ó, traçar e ter ponto de encontro. Depois a gente só apaga todos esses excessos e finaliza o desenho, ou seja, um prisma de base retangular. Tem todo um passo a passo aqui, ó, para vocês verem bem direitinho no livro, é bem tranquilo, dá para entender, tá? E eu vou deixar de atividade da perspectiva isométrica para vocês utilizarem uma malha isométrica que está lá no material de apoio e reproduzir o modelo ao lado. Vamos perguntar o que é reproduzir? É copiar, gente, é reproduzir é igual, tá? Vocês vão olhar esse aqui, vão contar quanto tem aqui, ó, de comprimento, quanto que tem de largura, quanto que tem de altura, e vão reproduzir igual a esse aqui na malha de vocês, tá? Bom, hoje a gente vai trabalhar também com outra perspectiva, a perspectiva linear, tá? O que acontece? Acontece que tem desenhos que dão uma ideia de profundidade, como esse aqui, ó. E para isso, ó, a gente observa que as linhas que formam a pista de corrida, ó, elas parecem se encontrar em um ponto sobre a linha do horizonte, ó, tá? E o ponto para onde converge essas linhas é conhecido como ponto de fuga. Então, assim, ó, nesse tipo de perspectiva linear, nós vamos ter sempre 2 fatores, tá? Um que é a linha do horizonte e a outro que é ponto de fuga, ó. A linha do horizonte, e nessa linha do horizonte, em cima dela, vai ter um ponto de fuga, onde todas as demais linhas vão convergir, tá? A gente percebe que as linhas, na realidade, elas são paralelas, ó. Porém, aqui na imagem, elas não parecem paralelas, porque estão convergindo para o ponto de fuga, mas elas são, tá, pessoal? Ó, até diz aqui, ó, na continuação, a convergência das linhas para o ponto de fuga cria a ilusão de profundidade, certo? E essa perspectiva tem origem no sistema de projeção cônica, que é conhecido como perspectiva linear. Há retas paralelas na realidade, que se mantêm paralelas. Quais são as retas nessa imagem que se mantêm paralelas? Que agora a gente vai ter que responder essa pergunta, ó. Explique como esse tipo de situação se apresenta na fotografia. Vocês estão observando que essas aqui, elas não parecem paralelas, mas e essas aqui, ó? As que estão no mesmo sentido da linha do horizonte? Essas continuam parecendo paralelas, tá? Então, a resposta é que as linhas que são paralelas à linha do horizonte se mantêm paralelas na fotografia, certo? Ó, essas aqui, ó, que são paralelas à linha do horizonte se mantêm. Só as que convergem para o ponto de fuga que não, tá? Seguindo,
Aqui nós temos uma projeção cônica, onde tem um observador, um objeto e um plano de projeção, ó. E os raios projetantes que a gente até já viu em outra matéria, certo? Então, agora, nós vamos desenhar um paralelepípedo em perspectiva utilizando um ponto de fuga, tá? Então, vamos seguir um passo a passo também. Primeiro, a gente vai ter aqui, ó, desenhamos um retângulo, certo? Para fazer o paralelepípedo, uma linha do horizonte e um ponto de fuga, que não tem lugar fixo. Vocês podem escolher onde colocar. Segundo, nós vamos pegar todos os vértices, vamos traçar linhas até o ponto de fuga, ó. Essas linhas aqui, os raios projetantes. E terceiro, e eu acho que até uma das partes mais importantes disso, tá? Que vocês têm que fazer as arestas, porque o desenho ele tá com profundidade, ó. Então, aqui, ó, a gente tá... Estão vendo aqui, ó, essa aresta? E aqui os dois raios projetantes dessa aresta? Então, dentro deste espaço, nós traçamos um outro mais à frente, que é a aresta superior de trás do paralelepípedo, ó. Certo? E aqui, ó, nós temos essa aqui, ó, a lateral, e essa aqui também a aresta lateral, ou seja, apagando o excesso, ficamos com o nosso paralelepípedo, tá? Não esquecendo de traçar os pontos invisíveis, que são aqueles, ó, desculpa, de tracejar os pontos que ficam invisíveis, certo? Continuando aqui, ó, a posição em que o objeto é representado depende da localização do ponto de fuga. Então, nós temos 4 situações onde nós temos diferentes pontos de fuga. Ó. A primeira e a segunda, a linha do horizonte fica acima do desenho, ó, um mais à direita, o outro mais à esquerda. Na de baixo, a linha do horizonte fica abaixo, um mais no meio aqui, o outro mais à esquerda. Ó. Então, olha como fica diferente a ideia de profundidade. Tá? Depois vocês completem com os traços. Não esqueçam de fazer nessa imagem aqui os raios projetantes, certo? Pergunta A. Qual a posição relativa entre as arestas verticais destes sólidos? Ou seja, são paralelas entre si, né, gente? E na B. Complete o desenho a seguir construindo um cubo em perspectiva, conforme os passos indicados no modelo anterior. Então, aqui, ó, vocês vão primeiramente traçar aqui, ó, os raios projetantes dos vértices até o ponto de fuga. Esse é o passo 1, tá? Passo 2 que vocês vão fazer. Vocês vão pegar uma régua e vocês vão fazer o seguinte, ó. No espacinho que corresponde aqui, ó, por exemplo, essa aresta aqui, ó, superior, eu vou pegar a minha régua e vou descer a minha régua até aqui e vou dar um traço. Ó, eu escolho o lugar que eu vou dar um traço. Por exemplo, se eu descer mais um pouquinho, que nem eu fiz aqui de lápis, ó, eu posso dar esse traço aqui. Eu vou fazer isso para as quatro arestas desse quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na lateral, ó. Eu vou descer e vou dar um traço aqui, ou se eu quiser continuar o outro desenho, eu vou dar um traço aqui. Nessa lateral aqui, ó, vou descer aqui, ou eu vou aqui. E tem na de baixo também, ó. Vou descer aqui, e se for o que eu fiz mais adiante aqui. Tá? Sempre traçando, se eu tô observando aqui embaixo, é dentro dos dois traços que convergem a linha ao ponto de fuga, tá? Ó, o traço não pode passar para fora disso. Então, assim, ó, desenho em perspectiva linear, linha do horizonte, ponto de fuga, traçar dos vértices, linhas, tá? Até o ponto de fuga e desenhar essa parte aqui em perspectiva, tá? Considere um cubo real ou um objeto em forma cúbica e compare-o com o desenho feito no item B. Quais as diferenças, tá? Bom, gente, a gente pode observar aqui, ó, que o desenho em perspectiva nos dá ideia de profundidade e tridimensionalidade,
tá? E às vezes parece até deformada. Então, é isso. E qual a posição do observador em relação ao cubo? Bom, ele está à esquerda pela linha do horizonte. E ele está à esquerda do cubo, desculpa. Pela linha do horizonte, o observador está olhando o cubo pela parte de baixo, ó. Tá? Então, é isso. Agora, eu vou colocar aqui para vocês as atividades, ó. Então, essa era a nossa aula 2, de perspectiva isométrica e linear. E os exercícios que vocês vão fazer, ó, as páginas 33 a 35 do livro didático e 18, número 3 e 21, número 7 do livro de atividades. Prazo para envio das atividades até sexta-feira, tá, pessoal? Vocês têm que fazer, tirar foto e me mandar para o Atividades EAD, tá? Não esqueçam de colocar nome, turma, tá? Assunto. Então, tudo aquilo que a gente combinou no vídeo anterior, tá? Porque senão a gente não vai abrir, se vocês não especificarem bem no corpo do e-mail, tá? Desculpa, no assunto do e-mail. Então, bons estudos, pessoal!